Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá, você está ouvindo o Paralelo 33 na rádio UniFM 107.9 e também nas plataformas de áudio. Eu sou Fabiano, estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, e este é um programa do Paralelo 33, um projeto de extensão do curso e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFSM, que tem como objetivo popularizar o debate sobre temas de relações internacionais que envolvem o Sul Global. Olá, eu sou a Manuela, estudante do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje a gente vai discutir um tema que parece distante do nosso dia a dia, mas que na verdade molda boa parte da economia e da política internacional que a gente vive, a estratégia de segurança da China na Ásia. Lembrando que esse é mais um episódio de uma série de 4 episódios que vão marcar nosso mês temático sobre segurança nas relações internacionais. Dentro desse período, iremos abordar as questões de segurança dentro de 3 dos 5 continentes ao redor do mundo. Então fica ligado que vem mais informação por aí. A pergunta que irá guiar a nossa conversa hoje é a seguinte: como as estratégias de segurança atuam na projeção de poder na China, impactando disputas regionais e ajudando a reconfigurar a ordem global como um todo? Para responder, a gente vai passar por alguns momentos históricos. Quando pensamos na China hoje, pensamos numa potência que desafia a hegemonia dos Estados Unidos e que tem o maior exército do mundo em efetivo. Mas nem sempre foi assim. Há pouco mais de 30 anos, o país ainda lutava para sair da posição de nação subdesenvolvida e mal aparecia no radar das grandes decisões internacionais. Essa transformação não foi uma simples abertura de mercado, mas uma transição conduzida com estrita autonomia e soberania do Estado Nacional, mantendo o Partido Comunista no centro do planejamento e da soberania nacional. Com o fim da Guerra Fria, em 1991, os Estados Unidos se tornaram a única superpotência. Nesse cenário, a China já vinha de um processo de reformas econômicas iniciado por Deng Xiaoping em 1978, na terceira plenária do 11º Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Foi aí que nasceu a prática da reforma e abertura. Essa política impulsionou décadas de crescimento acelerado da economia chinesa através de reformas socioeconômicas, tirando centenas de milhões de pessoas da pobreza e reestruturando a antiga economia planificada para uma economia socialista de mercado. Aqui é importante a gente explicar um pouquinho o que é esse socialismo de mercado, né, essa economia socialista de mercado, e o paradoxo que vem com ela. O socialismo de mercado é um conceito que surgiu no final da década de 70, durante as reformas lideradas pelo Deng Xiaoping. Até então, a China seguia um modelo de economia muito planificada, né, altamente planificada, inspirado na União Soviética, com pouca participação do mercado e da iniciativa privada. Depois da morte do Mao Tse-tung, a economia apresentava baixa produtividade, escassez de bens de consumo e crescimento insuficiente para atender às necessidades da população. E o Deng defendia que o problema não era o socialismo em si, mas a forma como ele estava sendo administrado. Foi nesse contexto que surgiu uma ideia que parece bem contraditória para muitos economistas, que é: o mercado não pertence exclusivamente ao capitalismo. Ele pode ser utilizado como uma ferramenta para desenvolver uma economia socialista. Tem uma frase bem famosa, inclusive, do Deng, que resume essa lógica. Ele diz: não importa se o gato é preto ou branco, o importante é que cace ratos. Ou seja, ele quis dizer que o importante não era seguir uma ortodoxia ideológica, mas utilizar os instrumentos mais eficientes para promover o desenvolvimento nacional. Acho que aqui uma frase que a gente ouve bastante, até quem não é da ZRI, é que a China é comunista para dentro e capitalista para fora, né? Acho que isso resume bem o que seria esse socialismo de mercado, né? Pois é, e aí tem a questão até dentro do Ocidente que acaba olhando com maus olhos essa questão do socialismo de mercado. O Ocidente, ele frequentemente rotula esse modelo chinês como uma forma de capitalismo de Estado e acaba ignorando a questão política socialista por trás dessas estruturas. Essa polêmica do Ocidente, ela reside no fato de que a China acaba prosperando de forma negativa contra as ideias ocidentais e permite assim que o dinamismo econômico acaba dependendo aí da primácia da propriedade privada. Ou seja, o modelo da China, esse modelo criado
aí nos anos 70, ele contradiz a questão anglo-saxônica de que o desenvolvimento deve caminhar obrigatoriamente com a democracia, com as eleições multipartidárias e com a questão do Estado dos moldes liberais, fazendo assim com que novas tensões internacionais já comecem a surgir a partir desse momento de criação do socialismo de mercado da China. Exatamente, como o Fabiano bem colocou, né? A China, ela conseguiu tudo o que, enfim, acho que a maioria, se não todos, os países buscam, né? Que é crescer rapidamente, reduzir a pobreza, se tornou também uma potência tecnológica, liderou cadeias industriais e aumentou muito a sua influência global, tudo isso sem adotar todas essas características, né? Do capitalismo liberal, enfim, ou do mercado liberal que a gente conhece, que o Fabiano colocou, as eleições multipartidárias, enfim, democracia liberal. Essa é justamente a polêmica, né, o paradoxo que coloca, né, Que se coloca dentro da questão que os Estados Unidos impõem nos outros países, se coloca na questão que a gente vê bastante se falar que o capitalismo ele tem que ser não precisa ter a intervenção do Estado, quanto menos intervenção do Estado melhor. Tem a questão ainda dentro da China sobre intervenções ou não do Estado. Então, todas essas questões elas são colocadas dentro desse novo modelo que a China criou, modernizando aí 4 grandes pilares, né, que é a agricultura, a indústria, a ciência, o exército, e todas as questões políticas dentro da questão da China, na ONU, fora dela, nas influências diplomáticas, e enfim, é a questão do desenvolvimento hiper, ultra, mega rápido da China em relação a outros países. Bom, para fechar então um pouco essa nossa explicação sobre o socialismo de mercado, a gente pode trazer alguns exemplos, né, de que o socialismo de mercado, na verdade, prosperou e muito bem, assim, para a própria China. A gente pode trazer as zonas econômicas especiais de 1980, né, que o Deng criou áreas como Shenzhen, né? Essas regiões, elas permitiam investimento de empresas estrangeiras, havia incentivos fiscais, os salários eram negociados pelo mercado, existia a competição entre as empresas, mas tudo funcionava dentro de um projeto nacional aprovado pelo partido, né? Hoje, Shenzhen, por exemplo, passou de uma pequena vila de pescadores para uma metrópole com mais de 17 milhões de habitantes e um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Outro exemplo é a entrada na OMC, em 2001. Né? A China entrou na Organização Mundial do Comércio e muitos países acreditavam que isso faria a China caminhar para um capitalismo semelhante ao ocidental. E, na verdade, o que aconteceu foi o contrário, né? A China ampliou suas exportações, recebeu investimentos, fortaleceu as suas empresas, mas continuou preservando o controle estatal sobre setores estratégicos. Por fim, o último exemplo, acho que pode ser a crise financeira de 2008, né? Que enquanto os Estados Unidos e a Europa enfrentavam uma grande recessão e uma crise bancária muito grave, a China respondeu com um grande pacote de investimentos públicos em infraestrutura, crédito, obras. Isso reforça essa percepção de que o Estado chinês possui uma elevada capacidade de coordenação econômica. Pois é, e dentro das novas pesquisas dos economistas em âmbito internacional, até dados oficiais dizem que a China pode se tornar a primeira economia do mundo nos próximos anos. Isso é uma questão a médio e curto prazo, da China ultrapassar os Estados Unidos na questão de primeiras economias do mundo, e muitas questões ainda levantam debates, né, sobre questão de controles políticos, sociais e sindicais dentro do país. Mas essa questão já teve também repercussão em outros países também já haviam adotado essa questão do socialismo de mercado, né? Principalmente países próximos à China, países asiáticos, e levam aí a questão de adaptação e chama muita atenção também a adaptação a outros contextos culturais, a outros contextos institucionais, que acabam coexistindo com as políticas de mercado criadas pelo modelo, né? As políticas de mercado competitivas.
Bom, como o Fabiano já colocou, né, o objetivo central desse socialismo de mercado era modernizar os 4 pilares, né, da agricultura, indústria, ciência e tecnologia e o exército. Então, com o objetivo de concretizar essas reformas e reduzir os riscos de uma transição abrupta, o governo optou por implementar mudanças inicialmente em áreas delimitadas do território chinês. Em 1980, a China estabeleceu as zonas econômicas especiais, que a gente já mencionou, em cidades estratégicas como Shenzhen. Elas funcionaram como alguns laboratórios controlados, né, para testar a economia do mercado antes de expandir a abertura para o país inteiro. Esse estado oferecia subsídios e incentivos fiscais para atrair empresas multinacionais e vultosos investimentos dos mais variados lugares do mundo. No campo diplomático e territorial, o final da década de 90 representou um marco para a China. As retrocessões de Hong Kong em 97 e de Macau em 99 simbolizaram a recuperação de territórios que permaneceram sob domínio estrangeiro por mais de um século. Essas devoluções ocorreram sob o princípio de um país, dois sistemas, formulado por Deng Xiaoping. O modelo permitiu que Hong Kong e Macau retornassem à soberania chinesa e preservando os seus sistemas econômicos capitalistas, as suas legislações e também um elevado grau de autonomia por um tempo que acabou sendo determinado. O significado dessas retrocessões está ligado ao chamado século da humilhação, uma expressão utilizada para designar o período entre 1839 e 1849. Durante esse período, a China sofreu sucessivas derrotas militares, intervenções estrangeiras e perdas territoriais que enfraqueceram a sua soberania e a sua posição internacional. Esse período teve início com as Guerras do Ópio, que obrigaram o Império Qing a assinar os chamados Tratados Desiguais. Esses acordos impuseram a cessão de Hong Kong ao Reino Unido, a abertura forçada de portos ao comércio exterior e diversos privilégios para as potências ocidentais. Outro elemento bastante marcante nessa questão foi a extraterritorialidade, onde cidadãos estrangeiros em território chinês não estavam sujeitos às leis locais, mas às leis dos seus próprios países. Essa condição limitava a autoridade do governo chinês e representava uma importante restrição à sua soberania. O período também foi marcado por episódios simbólicos, como o saque e a destruição do antigo Palácio de Verão por tropas britânicas e francesas, em 1860. Esse ataque buscava punir a resistência chinesa e tornou-se um dos principais símbolos da vulnerabilidade do país diante das potências ocidentais. Na narrativa oficial chinesa, a recuperação de Hong Kong e Macau representa o encerramento desse ciclo histórico de perdas territoriais. Exatamente, Manuela. A memória do século da humilhação, ela acaba sendo utilizada para fortalecer o nacionalismo e reforçar a importância da soberania, da modernização e do fortalecimento do Estado na China. Ao mesmo tempo, o país reconstruiu suas relações após 1989, entrando na APEC em 91 e normalizando laços com vizinhos, como a Coreia do Sul, em 92, preparando o terreno, para a adesão à Organização Mundial do Comércio em 2001. Mas não foi apenas a economia que mudou. O choque da Guerra do Golfo, em 1991, também forçou uma revolução militar. Ao ver a superioridade tecnológica dos Estados Unidos contra o Iraque, Pequim percebeu que seu exército precisava se modernizar urgentemente. Nasceu, então, a doutrina de 1993, focada em vencer guerras locais sob condições de alta tecnologia, deslocando o foco da defesa do território para a projeção de força na sua periferia e a preparação para eventuais conflitos em Taiwan. Então, passo a passo, a China acabou deixando de ser uma promessa para se tornar o que os líderes atuais chamavam de uma potência responsável, e o país passou a ocupar espaços em que organismos internacionais a evitavam, mas sempre com um aviso bem claro. O desenvolvimento da China busca a harmonia e o benefício mútuo, mas nunca vai abrir mão de sua segurança e do seu modelo político centralizado. Em 2012, o Xi Jinping assumiu o poder da China como secretário-geral do partido e presidente da Comissão Militar Central, o órgão que realmente controla as Forças Armadas. Diferente de seus antecessores, ele vinculou diretamente o poder militar ao que chama de sonho chinês de rejuvenescimento nacional, deixando claro que uma nação forte exige obrigatoriamente um exército de classe mundial. Para realizar esse grande sonho, Xi Jinping iniciou em 2015 as reformas mais profundas da história do Exército de Libertação Popular, o chamado ELP. O ponto central foi acabar com o domínio histórico do Exército Terrestre, reduzindo o efetivo em 300 mil soldados para priorizar a Marinha e a Força Aérea.
Além disso, ele substituiu os antigos 7 comandos militares regionais por 5 teatros de comando focados em operações conjuntas. Essa nova estrutura foi desenhada especificamente para enfrentar ameaças externas, com cada teatro de comando cuidando de uma área estratégica, como a Península Coreana ou o Estreito de Taiwan. Daí em diante, a Comissão Militar Central exerce o comando direto sobre as operações, eliminando as divisões burocráticas que antes dificultavam a coordenação entre as diferentes forças. Outro eixo fundamental é a modernização tecnológica acelerada, e isso envolve o uso massivo de inteligência artificial, sistemas de satélites e drones de alta precisão para garantir que a China possa lutar e vencer conflitos na era da informação. Esses investimentos são visíveis na expansão da frota naval, que hoje já supera a dos Estados Unidos em número total de navios de batalha. A China já opera 3 porta-aviões e investe pesado em submarinos nucleares e mísseis balísticos de longo alcance, como o DF-20 e 6, capaz de atingir bases distantes. Esse arsenal busca criar uma zona de exclusão que impeça a intervenção de potências estrangeiras perto da costa chinesa. Tudo isso é sustentado por um orçamento de defesa que cresceu 13 vezes nos últimos 30 anos, tornando-se o segundo maior do planeta. Dados do CIPRE, um instituto de pesquisa que produz estudos e dados sobre conflitos, gastos militares e comércio de armas e segurança internacional, confirmam que essa expansão orçamentária da China permitiu um salto qualitativo no armamento. Isso mesmo, houve essa retirada de equipamentos obsoletos da era soviética para dar lugar a caças furtivos de quinta geração, como o J-20. Porém, essa reformulação não é apenas sobre o tamanho do exército, mas também sobre a capacidade de resposta em pontos de atrito vitais. Relatórios de institutos como o CSIS, Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, apontam que a China mudou sua doutrina de defesa ativa para algo muito mais assertivo, especialmente em relação ao Mar do Sul da China e ao Estreito de Taiwan, áreas que Pequim considera seus interesses centrais. A meta estabelecida por Xi Jinping é completar a modernização básica até 2035 e ter forças armadas de classe mundial até meados do século XXI. Para garantir, então, que essa máquina militar funcione sem interferências, Xi Jinping também lançou campanhas intensas contra a corrupção dentro das altas patentes. Essa defesa robusta e modernizada serve como um escudo para a estratégia econômica de expansão da influência global. A China aprendeu que o poder real vem da combinação entre força militar e interdependência econômica, o que nos leva diretamente ao próximo tópico, a nova Rota da Seda, onde Pequim usa investimentos e infraestrutura para redesenhar o mapa de poder mundial. Agora, Manuela, imagina construir portos, ferrovias, rodovias e oleodutos em mais de 140 países. É isso que a China vem fazendo desde 2013, com a nova Rota da Seda ou também a iniciativa Cinturão e Rota. Isso aí. Essa iniciativa ela nasceu com o objetivo de reconstruir, em escala moderna, as antigas rotas comerciais que durante séculos ligaram a China à Ásia Central, ao Oriente Médio, à África e à Europa. Essa lógica é simples: redução dos custos logísticos, garantir o fluxo de matérias-primas, ampliar mercados para empresas chinesas e fortalecer as cadeias globais de suprimentos. Consequentemente, quanto mais eficientes forem essas rotas, menor vai ser a dependência de gargalos comerciais e maior vai ser a capacidade da China de manter o seu crescimento econômico. Se antes a seda era o principal produto transportado, hoje circulam investimentos em energia, tecnologia, infraestrutura e influência política. Isso porque hoje ela também inclui investimentos em cabos submarinos da internet, inteligência artificial, redes de comunicações, centro de dados e infraestrutura digital. Esse braço tecnológico ficou conhecido como Rota da Seda Digital e representa uma das apostas chinesas para liderar a economia da informação. Dito isso, os números mais recentes são impressionantes e mostram que a iniciativa não parou de crescer, atingindo um volume recorde de acordos em 2025. No ano passado, Pequim assinou contratos avaliados em mais de 213 bilhões de dólares, um salto de 75% em relação ao ano anterior. O foco agora se concentra no setor de energia, que concentra quase metade desses investimentos, unindo combustíveis fortes e uma forte aposta em fontes renováveis. Nesse contexto, a China combina investimentos e fontes tradicionais de energia com uma forte aposta em tecnologias limpas, buscando garantir a segurança energética, mas sem comprometer a sua liderança na transição para uma economia de baixo carbono. Então, sintetizando, para cada ferrovia construída, cada porto modernizado
e cada usina financiada fazem todas elas parte de uma estratégia mais ampla: conectar economias, criar dependências comerciais e consolidar a presença da China em regiões-chave do planeta. É essa combinação entre economia, infraestrutura e geopolítica que transforma a nova Rota da Seda em um dos principais instrumentos da política externa chinesa no século XXI. Entretanto, a projeção internacional da China não se limita a questões econômicas e de infraestrutura. Em paralelo a isso, questões de soberania e segurança, como a de Taiwan, ocupam um papel central na estratégia geopolítica da China. Não é de hoje que Taiwan representa uma questão relevante dentro da competição estratégica entre a China e os Estados Unidos. Para a gente entender isso, a gente precisa retomar o contexto histórico da Revolução Chinesa. Em 1949, o líder nacionalista Chiang Kai-shek, juntamente com os membros do seu partido Kuomintang e aproximadamente 2 milhões de civis, se refugiaram na Ilha Formosa, em Taiwan, após a derrota na Guerra Civil Chinesa, onde formou-se um governo autônomo com o apoio dos Estados Unidos. Exatamente. Teve até um acordo de defesa mútua assinado em 1954, mas Pequim afirma Taiwan como a sua 23ª província, apesar da ilha funcionar como um estado com instituições democráticas independentes. Essa disputa histórica evoluiu de uma rivalidade interna para um dos maiores desafios geopolíticos do Indo-Pacífico, onde o desfecho definirá a nova balança de poder regional. Nos anos 70, essa aproximação entre os Estados Unidos e a China levou Washington a reconhecer Pequim e a adotar uma política de uma só China, a qual estabelece que existe apenas uma China, da qual Taiwan faz parte integrante do seu território. Apesar disso, o Taiwan Relations Act de 1979 preservou vínculos de defesa com a ilha, mantendo a chamada ambiguidade estratégica. Sob o comando de Xi Jinping, a reunificação passou a ser tratada como parte essencial do projeto de rejuvenescimento da nação chinesa até 2049. Pequim utiliza o lawfare, ou guerra jurídica, para reenquadrar o conflito como uma questão interna e isolar a ilha diplomaticamente. Embora a China mantenha oficialmente a prioridade da reunificação pacífica, ela nunca descartou o uso de força diante de movimentos separatistas. O objetivo estratégico é vencer sem lutar, integrando diplomacia, economia e defesa como ferramentas de uma mesma ofensiva estratégica global. A mesma estratégia importante de Taiwan se dá por conta da liderança absoluta na indústria global de semicondutores. A empresa TSMC produz cerca de 90% dos chips mais avançados do mundo, componentes vitais para a inteligência artificial e defesa. Isso torna a estabilidade da ilha uma prioridade econômica não só para os Estados Unidos, mas também para a Europa. Qualquer interrupção nessas cadeias de suprimento teria repercussões sistêmicas profundas, afetando desde a indústria automotiva até a segurança digital global. Para se equiparar à autoridade militar chinesa, Taipei investe em uma estratégia de defesa assimétrica focada em tecnologias de ponta, como drones e inteligência artificial. O orçamento da defesa de Taiwan para 2026 teve uma alta de quase 23%, visando atingir 5% do PIB até 2030. Incidentes frequentes no Estreito, corredor onde transitam cerca de 20% do comércio mundial, elevam constantemente a tensão e o risco de conflito. Pequim realiza exercícios militares e incursões ao redor de Taiwan, além de manter o monitoramento constante ao redor da ilha com navios de guerra. Aqui, agora a gente pode debater um pouquinho sobre a questão de Taiwan, né? Ela pode ser interpretada como uma guerra iminente ou como uma estratégia de sufocamento. Então, a pergunta que fica aqui é: a China realmente precisa invadir Taiwan para atingir seus objetivos ou já consegue pressionar a ilha por outros meios? Né? Porque quanto mais poderosa militarmente a China se torna, menos vantajosa pode ser uma invasão imediata, porque ela possui instrumentos mais eficientes e menos custosos para exercer pressão. Bom, essa questão de Taiwan, ela também remonta da Guerra Civil Chinesa, né, de muito tempo atrás, que em 1949 o Mao Tse-tung ele proclamou a República Popular da China em Pequim e como, enfim, o Fabiano já explicou, o governo nacionalista do Kuomintang, liderado pelo Chiang Kai-shek, se refugiou na ilha de Taiwan e continuou se afirmando ser o governo legítimo da China. Então, surgiram duas entidades políticas, a República Popular da China e a República da China, que seria Taiwan.
mas Pequim nunca reconheceu Taiwan como um país independente. Né? Para o Partido Comunista Chinês, Taiwan é uma província chinesa temporariamente separada. Essa posição continua, como a gente comentou, continua sendo um dos interesses centrais da política externa chinesa. Taiwan é tão importante por diversas razões. Entre elas, legitimidade política, né? Porque para o partido, a reunificação representa o encerramento definitivo do século das humilhações, porque, né, Hong Kong já voltou, Macau voltou, só falta Taiwan, né? O próprio Xi Jinping, que é o atual presidente da China, afirma frequentemente que a reunificação nacional é uma missão histórica. Então, não é só uma questão territorial, né? É um elemento de legitimidade do partido. Além disso, talvez um dos fatores mais importantes para a expansão externa chinesa é a tecnologia, porque Taiwan abriga empresas como a TSMC, que o Fabiano também já trouxe, que é a maior ou uma das maiores produtoras de semicondutores do mundo. Né? Os chips que a TSMC produz são usados em celulares, inteligência artificial, computadores, satélites, aviões, carros. Né? Por isso, até muitos chamam Taiwan de o coração da indústria mundial de semicondutores, né? Justamente porque ela tem esse poder, ela tem essa força, né, dentro da produção, né? E também tem a questão muito da questão do apoio dos Estados Unidos para Taiwan, que tem uma mensagem mais implícita, que para Taiwan acabou ficando muito claro que ele existe, o apoio dos Estados Unidos ele existe, porém ele não substitui a responsabilidade pela própria defesa. Segundo algumas pesquisas e dados, tem as questões das as bases militares dos Estados Unidos no Japão e nas Filipinas, com a questão de grupos de porta-aviões, submarinos de ataque e também a aviação a longo alcance, o que já seria uma desvantagem para a China, até pelo alto investimento, pela alta proporção que isso poderia causar na questão de ocupação do território de Taiwan. Então, isso tudo geraria uma grande guerra, né? Que os Estados Unidos e a China já têm de uma certa forma, de uma forma mais fria, mas que agora seria uma guerra armada, ou seja, essa questão não sairia de grande tom, né? Não sairia com grandes resultados nem para a China, nem para os Estados Unidos, e Taiwan acaba tendo que se virar com a própria responsabilidade militar para que a questão de sua independência seja reconhecida, né? Mas, bom, dentro do território do Oceano Pacífico, como diz umas pesquisas, conter não é ocupar. Significa que é vencer, impedir que o outro vença o seu adversário. Exatamente. Como o Fabiano já trouxe, né, Taiwan fica nessa zona cinzenta, né, de ações que ficam entre paz e guerra. As medidas que a China toma em relação a Taiwan não chegam a justificar uma resposta militar imediata, mas aumentam continuamente a pressão sobre Taiwan. Alguns exemplos são as incursões diárias de aviões militares próximo a Taiwan, a presença dos navios militares, inspeções marítimas, enfim. A China está deixando bem claro, ali na volta de Taiwan, que eles têm poder militar o suficiente para invadir se eles quiserem, né? Basicamente essa é a mensagem que a China deixa. Apesar de não ser o objetivo declarado, né? A China tem alguns objetivos, alguns especialistas apontam que a China tem alguns objetivos antes de necessariamente invadir Taiwan, né? Alguns deles são normalizar sua presença militar, né? Como a gente já trouxe. Depois é desgastar Taiwan economicamente, né? Aumentar custos, gerar incerteza, afetar os investimentos. E terceiro, testar as respostas de Taiwan. Né? Cada operação mostra como Taiwan reage, como os Estados Unidos respondem e quanto apoio internacional realmente existe. Né? É uma forma de coletar informações, mas sem entrar em guerra. Enquanto isso, a própria ilha de Taiwan, ela segue a vida, ela segue em frente, ela tem um governo próprio, ela tem uma bandeira própria, forças armadas e até um presidente eleito. No entanto, dentro da ONU, a grande maioria dos países acaba não reconhecendo Taiwan como uma nação independente e diz que ela faz parte da China. O Brasil, ele não reconhece Taiwan como um país independente, ele
considera a ilha uma parte inseparável do território chinês. Mas essas tensões ocorrem cada vez mais, né? Ela está cada vez mais tensa a questão entre Taiwan, China e Estados Unidos, porque a China já declarou que não vai descartar usar as forças armadas do país para assumir o controle da ilha caso ela não volte por bem. Em outras palavras, se não voltar por bem, vai voltar por mal. E é essa a questão que está gerando no momento lá entre China e Taiwan. Exatamente. Então, a guerra não é necessariamente descartada, né? O Xi Jinping continua afirmando que a reunificação é inevitável, o uso da força nunca foi retirado das opções, mas as autoridades americanas têm avaliado que uma invasão em curto prazo seria menos provável do que se imaginava há alguns anos, né? Isso não significa que o risco desapareceu, mas significa que Pequim parece considerar mais vantajoso continuar aumentando essa pressão gradual a Taiwan. Bom, depois da gente falar sobre Taiwan, a gente precisa olhar para outro ponto central na estratégia de segurança chinesa na Ásia: a relação entre China e Japão. Pois é, porque o Japão não é só um vizinho da China, né? Ele também faz parte da arquitetura de segurança liderada pelos Estados Unidos no Indo-Pacífico, o que torna qualquer tensão sino-japonesa muito mais ampla. Para a China, essa região ela é estratégia. É uma estratégia porque integra a chamada primeira cadeia de ilhas, que vai do arquipélago japonês até a Península Malaya. Esse espaço inclui o próprio Taiwan, o Mar da China Oriental e o Mar do Sul da China, além de rotas marítimas essenciais. Ou seja, ampliar sua presença nessa área significa, para Pequim, aumentar sua capacidade de projeção de poder e reduzir os limites impostos pela presença dos Estados Unidos e dos seus aliados. No caso de Tóquio, a disputa está mais sensível na parte do Mar da China Oriental, em torno das ilhas Senkaku, como são chamadas pelo Japão, ou Diaoyu, como são chamadas pela China. Apesar de pequenas e desabitadas, essas ilhas têm grande peso geopolítico, porque envolvem soberania, controle marítimo, acesso a recursos e presença estratégica em uma área disputada. Para Pequim, essa disputa não é isolada. Ela se conecta a outras reivindicações territoriais da China, como Taiwan e o Mar do Sul chinês, tratadas pelo governo local como temas ligados à soberania nacional e ao projeto de rejuvenescimento chinês. E é justamente aqui que Taiwan volta para o debate. Para o Japão, uma crise no Estreito de Taiwan teria impacto direto, porque Okinawa, que é território japonês, abriga bases militares norte-americanas próximas de Taiwan. Por isso, quando autoridades japonesas sinalizam preocupação com uma possível ação chinesa contra Taiwan, Pequim interpreta isso como uma ameaça à sua estratégia de reunificação. A resposta chinesa tem ocorrido por vários meios, como críticas diplomáticas, pressões econômicas e aumento das atividades militares e marítimas próximas ao Japão. Nos últimos anos, a China ampliou a presença de embarcações oficiais e navios armados da guarda costeira ao redor das ilhas Senkaku ou Diaoyu. Esse tipo de ação é importante porque ocorre numa zona cinzenta, que a gente já mencionou. Ou seja, não é uma guerra aberta, mas também não é uma situação de paz. É uma pressão constante para testar os limites da resposta japonesa e alterar gradualmente o status quo. Nesse caso, é importante então esclarecer que o status quo é a situação atual de disputa, em que o Japão administra as ilhas, mas a China tenta mudar essa realidade, aumentando a sua presença na região. Exatamente, Fabiano. Além disso, a China também vem expandindo a sua capacidade naval. Suas operações para além da primeira cadeia de ilhas indicam que Pequim busca deixar aí de ser uma grande potência regional e construir uma marinha capaz de se projetar ao Pacífico. Então, as causas da tensão China-Japão passam pela disputa territorial das ilhas Senkaku ou Diaoyu, pela conexão com Taiwan, pela modernização militar chinesa e pela presença de alianças lideradas pelos Estados Unidos na região. Exatamente, Manuela, e as consequências são muito significativas. A pressão chinesa contribui para mudanças na política de defesa do Japão e principalmente mostra que a China está disposta a usar toda a força necessária para afirmar suas reivindicações, seja de forma diplomática, econômica, marítima ou até mesmo militar. Por isso, essa disputa não pode ser vista só como uma briga por ilhas pequenas. O que está em jogo é a capacidade da China de projetar poder e influenciar o equilíbrio estratégico do Indo-Pacífico. E é justamente nesse ponto que a disputa com o Japão se conecta ao nosso próximo tópico. Porque quando a China pressiona o Japão e conecta essa disputa à questão de Taiwan, ela atinge diretamente a rede de alianças dos Estados Unidos.
E dessa forma, a disputa deixa de ser apenas regional e passa a fazer parte de uma competição muito maior. A competição entre Estados Unidos e China pela influência e pela liderança estratégica na Ásia-Pacífico. Bom, a gente já viu que a disputa da China com o Japão não é isolada. Ela se conecta diretamente à presença dos Estados Unidos na região e à questão Taiwan. Agora, entramos numa disputa mais ampla. Isso aí, Fabiano. Para Pequim, o Indo-Pacífico é uma área essencial para sua segurança. A região concentra a primeira cadeia de ilhas, que a gente já comentou anteriormente. Essa cadeia funciona como uma espécie de barreira estratégica ao redor da China. Por isso, ampliar a sua presença marítima nessa área é fundamental para Pequim projetar e reduzir a sua vulnerabilidade regional e além de projeto de poder. Um dos principais focos dessa disputa é o Mar do Sul da China. A China reivindica soberania sobre grande parte dessa região, que é rica em recursos naturais, em zonas de pesca e rotas marítimas importantes. Essas reivindicações entram em choque com outros países da região, como Filipinas, Vietnã, Malásia e até o Brunei. Mas, para a China, o ponto central é afirmar a sua soberania e consolidar presença em áreas estratégicas. Para isso, Pequim combina diferentes instrumentos: a marinha, a guarda costeira, a milícia marítima, a construção de infraestrutura e a pressão diplomática. Muitas dessas ações ocorrem na chamada Zona Cinzenta, já mencionada aqui nesses debates. Não são uma guerra, mas também não são simples atos diplomáticos ou uma situação de paz. São formas de pressão constante para alterar o status quo sem provocar o conflito aberto. As Filipinas aparecem como um caso importante, porque disputam áreas marítimas com a China e também são aliadas aos Estados Unidos. Então, quando Pequim pressiona Manila, a tensão pode envolver diretamente Washington. Isso mostra como a estratégia chinesa no Mar do Sul da China acaba ultrapassando disputas locais. Ela afeta a arquitetura de segurança regional e aumenta o risco de atrito com os Estados Unidos. Outro ponto importante é o que a gente já trouxe, que é Taiwan, né? Para a China, a reunificação é parte dos seus interesses centrais e, por isso, o aumento das atividades militares chinesas no estreito preocupa não só Taipei, mas também Japão e Estados Unidos. Em meio a tudo isso, a China também tem ampliado as suas operações para além da primeira cadeia de ilhas, inclusive com atividades de porta-aviões no Oceano Pacífico. Isso mostra que Pequim busca deixar de ser apenas uma potência regional. A meta chinesa é construir uma força militar capaz de projetar poder em áreas cada vez mais distantes, disputando espaços tradicionalmente dominados pelos Estados Unidos e pelos seus aliados. A resposta americana tem sido fortalecer alianças e parcerias na região, especialmente com Japão, Filipinas, Austrália, Coreia do Sul e até o próprio Taiwan. Mas, do ponto de vista chinês, essa rede de alianças é vista como uma tentativa de contenção. Por isso, quanto mais os Estados Unidos reforçam a sua presença, mais a China tende a ampliar suas próprias capacidades militares e marítimas. O resultado é uma militarização crescente na zona Ásia-Pacífico. A região passa a concentrar disputas territoriais, rivalidades entre grandes potências, rotas comerciais estratégicas e debates sobre liberdade e navegação. Dessa forma, a disputa entre Estados Unidos e China na Ásia-Pacífico não é só sobre competição militar. Ela envolve soberania, a projeção de poder, o controle marítimo e a definição de quem vai ter a maior influência sobre a ordem regional. E essa competição mostra que a ascensão da China não acontece apenas por navios, exercícios militares e disputas territoriais. A China também projeta poder por vias econômicas, diplomáticas, tecnológicas e infraestruturais. Bom, até agora a gente falou sobre como a China amplia sua influência por meio da modernização militar e das disputas no Indo-Pacífico. Mas a estratégia chinesa não termina nas fronteiras da Ásia. Exatamente. Nas últimas décadas, Pequim passou a projetar seu poder também por instrumentos econômicos, diplomáticos e de infraestrutura, expandindo a sua presença na América do Sul e na África. Essa expansão acompanha o próprio crescimento econômico chinês. Com uma rápida industrialização e o aumento da demanda por energia, alimentos, matérias-primas, a China passou a buscar parceiros estratégicos capazes de suprimir essas necessidades. E foi nesse contexto que a América do Sul ganhou importância. A região oferece esses recursos naturais, oferece petróleo, produtos agrícolas e alimentos que são fundamentais para sustentar o desenvolvimento econômico chinês. Exatamente, e ao mesmo tempo, a China também passou a enxergar a América do Sul
como um mercado para seus produtos e um espaço para ampliar sua influência política internacional. Essa aproximação ficou evidente no crescimento do comércio entre a China e os países latino-americanos desde os anos 2000. Hoje, Pequim é um dos principais parceiros comerciais de diversos países da região. Com o Brasil, essa relação ganhou um peso ainda maior. Nos tornamos o principal parceiro comercial da China na América Latina, impulsionado principalmente pelas exportações de soja, minério de ferro e petróleo. E além do comércio, os investimentos chineses também cresceram bastante. Empresas chinesas passaram a atuar nesses setores que tu mencionou e que são considerados estratégicos. Exatamente, e isso fortaleceu a presença econômica chinesa, mas também abriu debate sobre dependência econômica, concentração das exportações em commodities e os impactos dessa relação para o desenvolvimento industrial dos países sul-americanos. Ao mesmo tempo, a China procurou construir uma relação baseada no discurso de cooperação Sul-Sul, que a gente aborda bastante aqui no Paralelo, defendendo benefícios mútuos, respeito à soberania e ausência de interferência política nos assuntos externos dos países parceiros. Devemos destacar que essa estratégia também aparece de forma bastante clara na relação China e África. Pois é, o continente africano também reúne recursos minerais estratégicos, reservas energéticas e uma posição geográfica importante para o comércio internacional. Por isso, se tornou uma prioridade crescente para a política externa chinesa. Exatamente. A presença chinesa na África começou a ser concentrada no comércio e nos investimentos, mas foi se tornando cada vez mais ampla. E hoje, ela envolve financiamento de grandes obras de infraestrutura, construção de rodovias, ferrovias, portos, usinas de energia, hospitais, edifícios públicos e redes de telecomunicações. Esse processo permitiu que diversos países africanos ampliassem sua infraestrutura e recebessem investimentos que, por muitas vezes, não eram ofertados pelos parceiros tradicionais. Mas também surgiram críticas, né? Alguns pesquisadores apontam que o aumento dos empréstimos chineses pode gerar maior dependência financeira, além de ampliar a influência política de Pequim sobre governos africanos. Pois é, e nos últimos anos essa presença deixou de ser apenas econômica. A China passou a ampliar também a sua atuação na área de segurança, oferecendo treinamento militar, equipamentos, cooperação policial e participando de missões de paz e iniciativas de segurança no continente. Essa combinação de investimentos mostra que a estratégia da China busca construir relações de longo prazo e fortalecer a sua presença em diferentes dimensões. Tanto na América do Sul quanto na África, a lógica é semelhante. Ao mesmo tempo em que garante acesso a mercados e recursos estratégicos, a China amplia sua influência diplomática e fortalece a sua posição como ator global. Isso também tem impactos importantes para a geopolítica mundial. A expansão chinesa oferece aos países do sul global alternativas de financiamento, comércio e cooperação que vão além das tradicionais relações com os Estados Unidos e com a Europa. Ao mesmo tempo, essa presença crescente aumenta a competição por influência política, econômica, estratégica, e isso em regiões que passaram a ocupar um lugar central na política externa chinesa. Portanto, a expansão da China para a América do Sul e para a África não pode ser apenas entendida como uma estratégia comercial. Ela faz parte de um projeto mais amplo de projeção internacional, no qual a cooperação funciona como um instrumento complementar de poder. E essa atuação levanta uma questão muito maior. Se a China amplia a sua influência muito além da Ásia, oferecendo novas formas de cooperação e construindo redes econômicas e políticas em diferentes continentes? Isso significa que a gente não está falando só da ascensão de uma grande potência, mas de mudanças na própria distribuição de poder no sistema internacional. E é justamente essa transformação que nos leva ao próximo tema do episódio. Como a ascensão da China e a sua crescente presença global estão contribuindo para a reconfiguração da ordem internacional? Essa resposta passa por um conceito muito usado nas relações internacionais: a ordem internacional. De forma simples, ela representa o conjunto de regras, instituições, alianças e relações de poder que organizam o funcionamento do sistema internacional. E durante boa parte das últimas 3 décadas, essa ordem foi marcada pela predominância dos Estados Unidos. Logo após o fim da Guerra Fria, em 1991, Washington passou a ocupar uma posição praticamente sem rivais, exercendo influência política, econômica e militar em praticamente todas as regiões do planeta. Só que a gente já viu que esse cenário começou a mudar. O crescimento econômico chinês, acompanhado de investimentos em tecnologia, defesa e diplomacia, fez com que Pequim deixasse de ser só mais um participante das regras internacionais para se tornar um país capaz de influenciar essas regras. Um grande exemplo disso é a criação de novas instituições internacionais. Em vez de depender exclusivamente de organismos liderados pelo Ocidente, como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional,
A China passou a acompanhar mecanismos como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, além de fortalecer grupos como o BRICS, que o Brasil faz parte, e também a Organização para a Cooperação de Xangai. Esses espaços oferecem alternativas de financiamento, cooperação e desenvolvimento para diversos países, especialmente do sul global. Isso amplia a imagem de escolha desses estados e reduz a dependência de instituições tradicionalmente lideradas pelos Estados Unidos e Europa. Mas a mudança não acontece só nas instituições, ela também aparece na economia. Hoje, a China é o maior parceiro comercial de dezenas de países, incluindo o Brasil, e ocupa posição central em cadeias produtivas estratégicas, que a gente já mencionou diversas vezes aqui: a energia, minerais estratégicos, infraestrutura e tecnologia. A nova Rota da Seda da China talvez seja o maior exemplo disso. Quando os chineses financiam um porto, uma ferrovia ou uma rede de telecomunicações, ela não está apenas investindo dinheiro. Mas também cria conexões econômicas, aproxima governos e fortalece sua presença política em diferentes regiões do mundo. E é por isso que muitos pesquisadores falam em projeção de poder por meio da interdependência. Em vez de depender exclusivamente da força militar, a China amplia sua influência criando relações econômicas de longo prazo. Claro que isso não significa que o poder militar tenha perdido importância. Muito pelo contrário. O fortalecimento das Forças Armadas chinesas acompanha esse processo de expansão econômica justamente para proteger interesses considerados estratégicos, como Taiwan, como o Mar do Sul da China e as principais rotas comerciais marítimas. Essa combinação entre economia, tecnologia, diplomacia e capacidade militar mostra que a estratégia chinesa funciona em várias frentes ao mesmo tempo. Não existe uma única ferramenta de poder, mas um conjunto de instrumentos que se complementam. Ao mesmo tempo, essa ascensão provoca reações. Os Estados Unidos têm fortalecido alianças militares na Ásia, ampliado a cooperação com países como Japão, Filipinas e Austrália e investido cada vez mais em tecnologias consideradas estratégicas. Ou seja, não estamos vendo apenas o crescimento da China, estamos acompanhando uma disputa entre duas potências grandes que tentam ampliar a sua influência em diferentes áreas, como economia, segurança, tecnologia, infraestrutura e na diplomacia. E essa competição também influencia outros países. Muitos estados procuram manter relações tanto com Washington quanto com Pequim, evitando escolher um lado. Esse comportamento mostra que o sistema internacional está se tornando cada vez mais complexo do que durante o período após a Guerra Fria. É justamente por isso que muitos estudiosos afirmam que estamos vivendo uma transição para uma ordem mais multipolar. Em vez de um único país concentrar a maior parte do poder, diferentes atores passam a exercer influência em áreas distintas. Isso não significa que os Estados Unidos deixaram de ser uma grande potência, muito pelo contrário. Os Estados Unidos continuaram exercendo enorme influência política, econômica, tecnológica e militar. A diferença é que agora existe um competidor, com capacidade real de disputar espaços que antes eram praticamente exclusivos de Washington. E essa disputa dificilmente será decidida apenas no campo militar. O futuro da ordem internacional passa também pela inovação tecnológica, pela inteligência artificial, pela transição energética, pelo controle de materiais estratégicos, pelas cadeias globais de produção e pela capacidade de construir parcerias ao redor do mundo. No caso da China, a estratégia parece bastante clara: fortalecer sua economia, modernizar suas forças armadas, ampliar sua presença diplomática e oferecer alternativas de cooperação para países do sul global, buscando assim consolidar uma posição de liderança internacional. Ao longo deste episódio, vimos que todas as peças desse quebra-cabeça estão conectadas. A modernização militar, a nova Rota da Seda, Taiwan, as disputas no Mar do Sul da China e a expansão para a África e a América do Sul fazem parte de um mesmo projeto de projeção internacional. E talvez essa seja a principal conclusão do nosso programa de hoje. Mais do que acompanhar a ascensão de uma nova potência, estamos assistindo a uma transformação na forma como o poder é distribuído no sistema internacional. Uma mudança que ainda está em andamento e que certamente continuará influenciando a política mundial nas próximas décadas. Afinal, entender a estratégia da China é também entender como o equilíbrio de poder está mudando e como essas mudanças chegam até nós, seja na economia, na tecnologia ou na política internacional. Porque no mundo de hoje, decisões tomadas em Pequim, Washington ou Taipei têm impactos que atravessam fronteiras e chegam ao cotidiano de pessoas em praticamente todos os continentes. Esse foi mais um episódio do Paralelo 33. A gente espera que vocês tenham gostado. O conteúdo desse programa foi produzido por Alexandre Bart, idealizado por Alexandre Bart, roteiro produzido por Manuela, Sabrina Fagundes e Isabelle, revisado por Emily Herberts e Sabrina Fagundes, gravação por Manuela e Fabiano.
Esse episódio utilizou como fontes o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Center for Strategic International Studies, o Council on Foreign Relations e a Estratégia para o Indo-Pacífico da Casa Branca, sobre a atuação norte-americana na região. Também utilizamos pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada sobre as relações entre a China e a América Latina, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, sobre presença econômica da região, da China-África Research Initiative, da Universidade Johns Hopkins, sobre os investimentos chineses na África, Africa Center of Strategic Studies, sobre a cooperação chinesa na área de segurança do continente africano e o artigo do Henrique Hettner, ou HICS, publicado na revista Carta Internacional sobre as Relações Econômicas entre China e África. Utilizamos também o estudo da Revolução à Economia Socialista de Mercado, do José Augusto Martinelli Neves, o artigo científico sobre a China e o socialismo de mercado como uma nova formação econômico-social, do Elias Jabor e Alexis Dantas, a entrevista histórica de Deng Xiaoping a Time sobre a integração de mecanismos de mercado no sistema socialista, a análise comparativa de Guo Tianyu e Zhong Xiaowen sobre os regimes políticos de Hong Kong e Macau após a integração da China, a pesquisa de Pedro Mota Capra e Marcelo Veronês sobre os reflexos das guerras do ópio nas relações internacionais chinesas e reportagens da revista Exame sobre as avaliações da inteligência acerca da situação de Taiwan e a estabilidade no Indo-Pacífico. Gostou do programa? Compartilhe e deixe a sua avaliação na sua plataforma de áudio favorita. Acompanhe mais notícias e informações sobre o programa nas nossas redes sociais, @paralelo33, tudo por extenso, no Instagram e nas plataformas de áudio. Lá compartilhamos nossos resumos e boletins de notícias semanais. Avisamos quando tem um episódio novo e vamos falar sobre diversos temas de relações internacionais. O Paralelo também vai ao ar todas as terças-feiras na rádio UniFM 107.9. Tchau, até a próxima!